Pagar para pregar, é certo ou errado? O que você pensa sobre isto? Gostaria de estar trazendo esse assunto é muito importante e também um pouco polêmico para a gente estar falando. Eu gostaria de trazer aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos ler esse texto para a gente ter uma base para a gente estar falando sobre este assunto, ok? Então, assim diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordece o boi enquanto ele debulha o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, devemos pagar para pregar ou não? Essa pergunta ela é muito interessante a gente estar analisando ela, segundo a Palavra de Deus, porque aqui é apenas um trechinho da Palavra de Deus que fala aqui, no capítulo 5 de 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo ele dá vários conselhos a respeito daqueles que pregam a Palavra de Deus. Então, esses dois versículos é uma base muito importante para a gente pensar o que o apóstolo Paulo também pensava já naquela época, que ele pregava a Palavra de Deus e ele foi um inaugurador de várias igrejas na Ásia Menor. Então eu gostaria de estar trazendo esse assunto aqui para a gente estar conversando. O que você pensa? Devemos pagar para pregar ou não? O pregador, aquele que leva a palavra, ele é digno de receber um salário ou não? Porque há uma polêmica muito grande a respeito de salário de pastor, né? A gente, eu não sei se você, né, já ouviu, mas a gente já ouviu muito pessoas falando mal, que vai levar o salário para o pastor, vai dar dízimo para o pastor, pastor só quer seu dízimo e tal, né? Então, eu quero te dizer, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que está do outro lado aí, né, que a igreja ela é sustentada pelos dízimos e pelas ofertas, né? Ou seja, as pessoas que contribuem para o crescimento da obra de Deus. Agora, o que acontece muitas das vezes é que a igreja ela tem se tornado uma terra sem lei. O que é uma terra sem lei? Ou seja, não existe lei, né, para aqueles que estão na frente da igreja, aqueles que estão muitas das vezes usurpando de uma coisa que não é dele. Ou seja, o salário ele merece o salário, mas não um salário exorbitante, não um salário que tira completamente todo o dinheiro da igreja e faz com que aquele dinheiro usado só para o seu próprio bem-estar. O pregador, aquela pessoa que prega a palavra, aquela pessoa que ensina a palavra de Deus, ele é digno do seu salário, porque aqui o apóstolo Paulo fala o quê? Que ele é digno de dupla honra. E o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante aqui a respeito do boi, né? Ele fala: não amordece o boi enquanto ele mastiga o cereal, ou seja, não amordece a boca do boi enquanto ele come. Ou seja, se ele está comendo, como é que você vai amordaçar a boca do animal? Ou seja, uma das formas de você estar amordecendo, muitas das vezes, um pregador, uma pessoa, não contribuindo, né, para que aquele pregador receba o digno salário dele, ou seja, o digno, né? Porque aqui o apóstolo Paulo, no versículo 17, ele fala assim: aqueles que lideram bem, né? Aqueles que lideram bem a igreja. Ou seja, a gente vê uma liderança que existe hoje em dia, entre aspas, que não é uma boa liderança. Muitas das vezes, né, a pessoa está na frente da obra, está na frente do rebanho, está na frente da igreja, mas muitas das vezes ele está pouco se lixando para você que é uma ovelha. E muitas das vezes aquela pessoa que está ali na frente da obra de Deus, ele não ajuda as pessoas carentes. O dinheiro da igreja, o dinheiro que é pago, o salário do pastor também tem que ser para ajudar as pessoas carentes, não só a igreja. Existe igreja aí que ela já tem sede própria, ela já construiu, já está num terreno próprio, né? Já tem lá o seu prédio, já tem sua estrutura, tudo bonitinho, né? Então, o dinheiro que entra ali, ele tem que ter um fim, ele tem que ter um objetivo. E o objetivo não é só dar um bom salário para o pastor.
O pastor ele é digno de um bom salário, ele é digno de ter uma boa escola, ele é digno de comer bem, de vestir bem, mas existem pessoas na igreja que precisam de ajuda, principalmente aqueles que ensinam. Aqui a palavra fala não só do pastor, mas aquele que ensina. Existem aquelas pessoas que estão ali na obra de Deus, que estão, né, esforçando para que a obra de Deus cresça e dá o seu sangue, né, e dá o seu suor ali para o crescimento da igreja, mas muitas vezes não é reconhecido pelo pastor, pela liderança. E muitas das vezes aquele pastor que é líder daquela igreja, ele valoriza mais a pessoa de fora do que você que está dentro da igreja. Fazendo o quê? Ou seja, você que prega, você que ensina, você que tem uma boa palavra ali na sua igreja, muitas vezes você não tem valor pela sua liderança. Por quê? A pessoa acha que é muito mais conveniente trazer um pregador de fora, pagar uma boa grana para aquele pastor, para aquele pregador, para que ele pregue a palavra de Deus na sua igreja. Muitas das vezes você está ali esforçando para a igreja crescer, dando o máximo de você, e você não tem valor nenhum. Então é muito sério o que vem acontecendo na igreja, o que vem acontecendo hoje em dia nos ministérios, é questão do pagamento de pregadores. Ou seja, tem pastor que acha que a igreja só vai crescer se pagar pregadores novos para vir na igreja. Então, eu já vi muita igreja crescendo sem ter que pagar pregadores para vir de fora. Vou dar um exemplo disso, a Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha foi uma igreja que cresceu muito mesmo, e a minha formação é de lá. Eu agradeço muito pelo pastor Márcio Valadão, pela liderança da Lagoinha, pela liderança de todo o trabalho batista, né? Hoje eu tenho uma visão bem aberta a respeito do ministério, mas a respeito do salário do pastor, eu penso o seguinte, que nós devemos pagar sim, dar condição para o pastor fazer a obra de Deus, mas aí esse pastor também, ele tem que valorizar as suas ovelhas, valorizar o seu povo, valorizar os seus membros, né, os seus líderes que estão ali, que estão na obra, para quê? Para fazer crescer a obra de Deus. E é muito importante a gente fazer essa observação, porque ali naquele texto da palavra de Deus, no capítulo 5 de 1 Timóteo, o apóstolo fala sobre o que? Sobre dupla honra, né? O que é uma dupla honra? É a pessoa que ele tem que ser valorizado 2 vezes ou mais, né? E muitas vezes você está na igreja, você está ali esforçando para que a igreja cresça, dando ali o máximo de você, mas você não é valorizado. Às vezes o pastor da sua igreja, o líder seu, ele prefere valorizar aquela pessoa que vem de fora, né, para dentro da igreja, às vezes trazendo uma palavra não tão boa, nem tão edificante para a igreja, mas por quê? Ele é um profeta, muitas das vezes, ele revela, aí ele traz para dentro da sua igreja, mas você que está lá dentro da igreja, ele não te valoriza. Então, eu acho que a igreja tem que mudar. A nossa mentalidade como igreja tem que mudar, porque temos que ter a mente aberta para a gente entender que o dinheiro da igreja é um dinheiro sagrado, que o dinheiro que as pessoas entregam para a igreja, que ofertam, que dão o seu dízimo ali, é sagrado. Então ele tem que ser administrado com seriedade e com também responsabilidade, né? Porque não é só ser sério, né? Que tem muitos pastores que é sério, mas na responsabilidade pecam demais quando tem que prestar conta. Tem pastor que não acha que tem que prestar conta para a igreja, né? E tem pessoas que acham que também eles não têm que prestar. E na minha opinião tem que haver uma prestação de conta. Aonde o dia da igreja está indo? O que está acontecendo com a igreja, né? Ou seja, às vezes você está no ministério ali, às vezes tem anos que você está ali contribuindo, a igreja está pagando aluguel e não sai do aluguel nunca, né? Por que a igreja não sai do aluguel nunca? Né? Então está errado, tem alguma coisa errada com isso. Deve pagar esse pastor deve receber algum salário? Sim, mas e o restante que sobra? Por que a igreja não pega aquele dinheiro e investe num imóvel próprio para construir ali sua primeira sede, a sua sede própria, para que os membros possam ter ali pelo menos um lugar que eles falam assim, não, aqui é nosso, aqui nós não pagamos aluguel, não devemos nada para ninguém, estamos aqui para fazer a obra de Deus, né? Ou seja, visão de crescimento. E você que está na obra, você que é um líder, tem que ter essa visão de crescimento. Não amordaça a boca do boi enquanto ele come, né? Ou seja, se nós amordaçar a boca do boi enquanto ele come, ele não vai produzir,
Ou seja, tem que dar alimento para a pessoa, tem que ajudar a pessoa, tem que fazer a pessoa ir para frente, né? Você que é um líder, você que está na frente da obra de Deus, você que está pensando em liderar, pensa nessa pessoa que está na sua igreja aí, que você vale muito mais a pena você investir nela, às vezes ali, né, dar uma condição para aquela pessoa, né, para que aquela pessoa possa crescer, para que aquela pessoa possa se tornar mais eficaz na sua igreja, do que você trazer um pregador de fora, ainda injetar dinheiro naquele pregador, aquele pregador vem, pega o dinheiro, leva o dinheiro, e quando às vezes você podia estar investindo o quê? Num curso para aquele pastor que está na sua igreja, né? Que é aquela pessoa que está na tua igreja. Então, em nome de Jesus, nós devemos abrir nossa mente, entender que tudo mudou, né? Hoje a igreja virou church, né? A church tal, a church não sei o que. E eu quero falar para vocês, quando o mover passar da church, né? Que church é igreja em inglês, né? Às vezes eu conversei com um pastor um tempo atrás, e sabe o que esse pastor me falou? Ele falou comigo o seguinte, que nós temos que montar a igreja para os jovens, não para os velhos, né? Eu achei um absurdo o cara falar isso, montar a igreja para os jovens, não para os velhos. A gente tem que montar a igreja para todo mundo, é só igreja para jovem não, é igreja para todos, para criança, para jovem, para velho, para pessoa ancião, né? Então, por quê? Porque a visão da igreja agora é a visão church, ou seja, é um lugar onde a pessoa vai ali, tem uma palavra motivacional e sai dali feliz porque recebeu uma palavra motivacional, e o pastor não tem uma prestação de conta, o dinheiro você não sabe para onde está indo. Às vezes a igreja está crescendo, está tendo muitas pessoas, está tendo muita frequência, mas e aí? E quando o mover passar? Vai chegar um tempo que as pessoas maduras que estão na igreja, eles vão conscientizar, pô, eu estou nessa igreja há tantos anos aqui, esse pastor não comprou um terreno, não comprou um imóvel para construir a sede própria. O que acontece com esse pastor? Por que não tem um trabalho social da igreja? Né? A igreja tem 10 anos, 20 anos ali pagando aluguel. Irmãos, tem alguma coisa errada. Isso não pode acontecer. Então, devemos conscientizar nossa mente de que nós temos que contribuir para aquele que governa bem a igreja, aquele que administra bem, aquele que faz a obra de Deus com seriedade e responsabilidade, né? Então, se você está gostando desse assunto, dê o seu like, né? Comente aí, né, se você acha interessante falar sobre isso ou não, né? Porque nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão cheias de mimimi, você não pode falar nada. Se você falar com um pastor que ele tem que prestar conta, ele te manda embora da igreja. Então isso são os pastores, o quê? Autocrata. Pastores e pastoras, né? Mulheres que são na frente da obra de Deus aí, que não tem nenhum preparo para estar administrando a obra de Deus, mas está lá. Por quê? É fácil você abrir uma igreja, encher de gente, entregar profecia, fazer um louvor lá na igreja e tal. Mas aí, e quando o mover passar? E as pessoas que estão na igreja? Que essas pessoas que estão chegando na igreja? Essas crianças que estão chegando na igreja? Como você vê ela? Como você entende a respeito do reino de Deus, né? As crianças, principalmente, as crianças é o que mais a igreja deve investir. Por isso eu agradeço muito, né, por ter aprendido muito na Igreja Batista da Lagoinha, porque eu aprendi que o melhor investimento é nas crianças. Porque a pessoa quando fica velha, ela fica ignorante, ele não aceita você falar que está errado. E isso é um problema muito sério na igreja de hoje. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso, sobre se devemos pagar pregadores ou não. Aqueles que vêm da igreja, né? Você convida, vou chamar o fulano tal. O fulano vai lá e cobra não sei quanto, você vai atrás para a igreja, paga ele lá, e a igreja muitas vezes com dificuldade para pagar o aluguel, e o líder da igreja não pede nenhuma satisfação, né? Nem para a igreja, né? Falar se a igreja tem condição de pagar aquele pregador ou não. Você acha certo isso? O que você pensa sobre isso? Você acha que deve fazer ou não deve fazer? Até onde nós vamos chegar? Qual que é a visão dessas igrejas, né? Porque tem muita igreja que para mim não passa de um aglomerado de gente, não passa de um clube social. Ou seja, tem igreja que virou um clube social. As pessoas estão ali só para participar, só para encontrar e conversar, não pensa com o reino de Deus.
não pensa no evangelismo, não pensa em ganhar alma, não pensa em enviar missionários para outro lugar, não pensa em abrir nenhuma outra filial da igreja, né? Então, que tipo de igreja é essa que está sendo formada hoje, né? Essas churches, muitas churches, né? Com aparência de igreja, né? Ali mais é um teatro, né? Um teatro onde as pessoas se apresentam e vão embora vazias, né? Nós precisamos refletir e ver o que é igreja, né? Se nós estamos sendo igreja mesmo ou não, nós precisamos mudar nosso conceito ou não, nós precisamos consertar com Deus ou não. Pastor conserta, líder conserta, líder entende que a igreja não é sua não, a igreja é de Jesus Cristo, a igreja é do Senhor Jesus, né? Nós não somos donos da igreja não, né? Você merece um bom salário? Você merece dupla honra? Sim, você merece. Eu mereço. Eu que estou na frente de um trabalho, você que está na frente de um trabalho, de um ministério aí, você merece. Mas você deve também valorizar as pessoas que estão na sua igreja. Valorizar os irmãos que estão aí com você, que batalham, que lutam, né? Que vai lá e quebra tudo, derruba tudo e vem construindo de novo, né? Então, eu aprendi uma coisa com um pastor, uma vez, né? Um pastor muito bom, que eu admiro ele, né? O pastor Walter Procópio, da Igreja Batista de Uberlândia, Igreja Batista Lagoinha de Uberlândia. Ele foi meu pastor, né? E aprendi muito com ele. Uma coisa ele falava, eu não mando vocês fazer nada sem antes eu ter feito, né? Essa fala ficou na minha cabeça. Eu não mando vocês fazer nada sem antes eu ter feito. Ou seja, tem pastor que está mandando você fazer uma coisa que ele nunca fez e nem vai fazer, e cobra de você, que você tem que fazer, né? E ele é digno do salário, ele merece o salário que está tirando da igreja, ele merece o salário que você está dando para ele, né? Porque o dízimo é da igreja, o dízimo é para fazer a obra de Deus. O pastor merece? Merece, mas ele tem que, aqui segundo a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, ele fala aqueles que administram bem, aqueles que lideram bem. Em outras versões, fala aqueles que governam bem a igreja, né? Ou seja, tem que governar bem, tem que liderar bem, né? Não é só ir lá na frente pregar, trazer uma palavrinha, tá tudo. Não, eu peguei a palavra de Deus, não. Será que você tem visitado os irmãos da sua igreja? Será que você tem cuidado, né, dessas pessoas? Será que você tem visto as necessidades desse irmão, dessa irmã que está na sua igreja tantos anos ali contribuindo, ajudando? Pensa nisso e você depois vai me agradecer por este vídeo, porque este vídeo aqui, ele é um vídeo prático, é um vídeo para falar, né, sobre dinheiro. Então o pastor merece ganhar 10 mil, entendeu? O pastor merece ganhar 5 mil. Tem pastor que não merece ganhar nem 1.000 e está tirando 10 mil, 20 mil da igreja aí facinho. Por quê? São líderes autocratas, né? Ou seja, eles mandam e desmandam, ou seja, eles mandam e desmandam e você obedece. Tem juízo quem obedece, né? Esse ditado. Então, vamos vigiar nossa mente, vamos pegar com Deus, vamos liderar a obra de Deus com seriedade, com responsabilidade. O que você achou desse vídeo? Se você gostou, né, curte aí, dê um like aí e depois você comenta, né, se você achou interessante falar sobre isso. Você quer também que eu possa estar fazendo um outro vídeo falando sobre isso também? A gente vai estar conversando aqui, porque esse canal é diretamente para aqueles que estão na frente da obra de Deus, né, e para você também que muitas vezes não está na frente, mas você entender como funciona o negócio, a máquina do dinheiro, né? Muitas vezes é a máquina do dinheiro, não a máquina de Deus, para ganhar almas, para gerenciar o reino de Deus. A igreja tem que ser administrada de forma correta, né? Não devemos pagar aqueles que muitas das vezes são aproveitadores da igreja. Devemos vigiar, porque existem muitos aproveitadores. Tem pessoa que não é bênção de jeito nenhum, não tem testemunho nenhum, não é instrumento de Deus de jeito nenhum. Ele só é um falso profeta que chega na sua igreja profetizando para todo mundo e não acontece nada. Então, meu irmão, Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.